que a pastora acabou de falar de Jó, nós, principalmente nesses últimos dias, precisamos ter uma consciência. Jó sofreu muito. Ele me pareceu, na época, pelos relatos bíblicos, ser o homem mais rico do mundo na época. Ele tinha tudo. Deus deu tudo para ele. Quando Satanás chegou diante de Deus, o que aconteceu? Deus deu testemunho de Jó. Falou: viste lá meu servo Jó? Primeiro perguntou o diabo onde ele andava. Falou: eu rodear a terra e ia passear por ela. Deus perguntou a Satanás: você viste lá o meu servo Jó? Homem íntegro e temente a Deus e que se desvia do mal. Então, você veja bem, por que aconteceu tudo na vida de Jó? Tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, toda aquela desgraça que veio na vida de Jó. Eu vou mostrar para vocês isso, o que aconteceu com Jó. E hoje isso não pode acontecer na nossa vida, porque muitas vezes, como a pastora acabou de dizer aqui, você e eu viemos à igreja, ouvimos a palavra, mas não nos convertemos ao Todo-Poderoso. Nós, muitas vezes, acontece conosco que nós não prosseguimos em conhecer a Deus. Este é o maior problema dos crentes. E este era um problema de Jó. Jó passou todo aquele problema, por quê? Por uma coisa só. Em Jó 42, vou mostrar para você, capítulo 42 de Jó, último capítulo do livro de Jó. Abre aí para a gente ter um entendimento pleno disso e também buscar que essa coisa não aconteça conosco. Diz assim, todos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Olha só o que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinas. Como eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que acontece muitas vezes conosco e com as pessoas? Sabe por que vem um mal muito grande e nos assola? Sabe por causa de quê? Porque as pessoas, normalmente eu e você, por desprezarmos o conhecimento de Deus, não o conhecimento teológico, não o conhecimento da letra. Não é se eu entrar numa faculdade de teologia e aprender a teologia e sair de lá com um canudo, com a formação de homem de Deus, e eu vou chegar e vou apresentar um canudo: eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou apóstolo, sou bispo, sou não sei o quê, porque eu estudei para isso. As coisas de Deus não se manifestam por teorias humanas,
E nem estou dizendo aqui que a pessoa não deve estudar, não deve frequentar uma faculdade de teologia e aprofundar-se nas Escrituras. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de quê? De conhecer a Deus verdadeiramente, conhecer pelo Espírito, pela revelação de Deus. Não que as pessoas que conheçam a Deus. Uma vez eu estava até conversando com um pastor amigo, eu falei para ele, eu tive um encontro com Deus. Ele na minha cara falou assim, eu não tive encontro nenhum. Na cara de pau ele falou, graças a Deus que ele falou, porque ele é uma das pessoas que foram formados numa faculdade e saiu pastor. Para mim não foi escândalo, porque eu conheço muitos assim, mas ele foi exatamente honesto. Estava eu e minha filha e a minha mulher, é quase que eu falo como pastor, assim, misericórdia. Aí ele falou, eu falei, graças a Deus. Eu falei, mas eu conheço a Deus. Então o que aconteceu com Jó? Jó, mesmo sem conhecer a Deus, conhecendo só de ouvir falar, Deus deu o que para ele? Deu testemunho dele. Porque mesmo sem conhecer a Deus só de ouvir falar, ele era íntegro. Ele era, como falando aqui, a pastora repetiu agora, ele era uma virgem prudente, que estava ali, quando os filhos dele faziam as festas, ele ia lá e oferecia sacrifício pelo pecado dos filhos. Ele tinha o quê? O que ele tinha em si? Ele tinha o cuidado de buscar a não desagradar a Deus. Então Deus abençoava ele, cercava ele, ele tinha tudo. Mas esse problema que aconteceu com Jó, aconteceu por quê? Aconteceu porque realmente ele não conhecia Deus, e a única maneira dele conhecer a Deus seria pelo sofrimento que ele passou. E hoje, muitos de nós só vamos conhecer a Deus no dia que o diabo pegar o pescoço e apertar. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra, mas não buscamos conhecer a Deus verdadeiramente, ter um encontro real e verdadeiro com Deus. E somos muitas vezes crentes artificiais. E estamos marcando para nós um sofrimento grande, para que então Deus possa se revelar através desse sofrimento. Então, quando ele sofreu, ele reclamou bastante. E lá no 42 ele falou: eu falava de coisa que não entendia. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. É que nós precisamos de buscar a Deus, buscar o encontro com Deus através do Espírito Santo, para que nós não venhamos ter que passar grandes provações, grandes coisas, para então reconhecermos realmente quem é Deus, para nós termos um encontro real com Deus. Então essas coisas são coisas primordiais na nossa vida. E quando a pastora pregava a respeito disso, Deus me confirmou essa palavra aqui no coração. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, então esse templo não pode estar vazio. Quando o Espírito Santo habita dentro de mim, então eu vou conhecer a Deus não de forma teórica, não de forma aprendida na teologia, mas eu vou conhecer a Deus por uma experiência particular com Ele. Eu hoje faço essa campanha aqui com vocês do Salmo 91. Deixa eu falar um negócio para vocês.
essa campanha, esse Salmo 91 que está escrito aqui na Bíblia, e eu faço a campanha com vocês, não é porque está escrito na Bíblia. O Salmo 91 está escrito na minha vida. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu posso fazer essa campanha e Deus responde, porque Deus me respondeu. Certa vez eu estava cercado para morrer por um monte de homens dentro da minha loja, dentro de uma favela, lá no Rio de Janeiro. Não porque eu havia feito alguma coisa errada naquele momento, eles eram inimigos meus de 20 anos atrás. E o diabo tentando tirar minha vida. Naquele dia eu fui na minha loja, entrei na minha loja, de manhã Deus falou: não volte aqui, porque se você voltar eles vão te matar. De tarde. Não volte. Deus falou comigo. Deus me deu o dom de revelação e de discernimento. Mas eu fui embora. Eu sou teimoso. Eu fui embora e de tarde eu voltei. Quando eu voltei, parei meu carro na frente da minha loja. Estava ela e meu filho mais velho. Eu entrei. Quando eu entrei, o chefe lá da favela sentou do outro lado e mandou me buscar. Quando eles vieram me pegar, só que o que acontece? Eles pegam e para matar, o que eles fazem? Eles cortam a pessoa viva, pedaço por pedaço. Depois botam no fogo micro-ondas e taca fogo. Quando eu vi que eles vieram para cima de mim, eu, por estar ela e meu filho, eu saí da loja e fui ao encontro deles. E eu falei com Deus dentro de mim: Deus, eu não ando mais armado, porque o Senhor disse que ia me guardar. Mas se eu estivesse aqui com a 12 e com a Glock 9mm, eu ia matar um monte desses caras e ir embora, porque eu confiava muito nas armas. Deus falou para mim: está se queixando de que você tem armas maiores do que eles têm. E eu confessei essa palavra aqui, saí de encontro a eles, na mão, sem arma, saí de encontro a eles e falei: toda arma forjada contra mim não prosperará. Não falei nem com a boca, falei no meu coração. Falei: está escrito, eu invoquei a palavra no coração. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Se essa palavra é verdade, ela se cumpre na minha vida. Eu digo para você: os anjos se manifestaram, me salvaram, me livraram, e eu estou aqui hoje por causa da palavra. Palavra de Deus para mim não é o que está escrito, é o que se cumpriu na minha vida. Eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus, eu conheço a revelação da palavra. Por isso é que eu confio. E se você confiar, a sua vida muda. Pode se levantar contra você muitos e muitos, ninguém vai prevalecer na sua vida, porque Deus é maior. E quando é que eu me refugio? Eu me refugio em Deus quando eu me refugio nessa palavra, que ela é fortaleza. Então, esta palavra e este Salmo 91, para mim, ele é uma realidade, é uma verdade. Não é porque eu ouvi falar, é porque os meus olhos viram a manifestação desta palavra, desse poder na minha vida. Eu poderia falar falar aqui para você da R15, do M16, do lança-granada, da ponto 50, da ponto 30. Podia falar para você da bazuca. Poderia falar para vocês de muitas e muitas armas poderosas que destroem tudo. Mas eu digo uma coisa para você: nenhuma arma se compara à palavra de Deus. Se você crê na palavra, não tem problema nenhum que não vai cair diante da palavra de Deus.
se ela for verdade na sua vida. O importante é eu crer nessa palavra e eu buscar, acima de tudo, um encontro com Deus. A revelação de Deus na minha vida, e bom que essa revelação não passe pelo sofrimento. Se hoje eu estou sofrendo pouco, então é momentos de eu não só vir aqui na campanha do Salmo 91 para que o mal caia e para que eu tenha a bênção. Primeira coisa, necessário é que eu busque o Espírito Santo para que ele dentro de mim me revele a Deus, me revele a palavra realmente, e eu tenha um encontro com ele e a minha vida passe a ser uma vida diferente, uma vida mudada. Quando o mal se levantar contra mim, eu tenho experiência de que Deus é comigo e ele vai me livrar em todos os lugares aonde eu colocar a ponta dos meus pés. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Vamos nos colocar de pé e vamos orar o Salmo 91. Hoje eu vou orar esse salmo junto com vocês em português. Pode? Vocês estão me compreendendo bem? Então vamos orar esse salmo em nome do Senhor Jesus em português. E este salmo nós queremos, acima de tudo, que nós não venhamos apenas ler. Olha o que eu estou falando, não é ler, é orar, é nos colocar, entendeu? Aqui neste lugar, no lugar desta palavra. Se a gente nos colocar aqui neste lugar, então o que está nesta palavra vai saltar na nossa vida e vai fazer o que está escrito aqui. Não vai ser apenas uma letra, vai ser o Espírito de Deus, a palavra viva e eficaz. Olha só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspa, calçarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei minha salvação. Meu Deus, graças te damos, meu Pai, porque no nome do Senhor Jesus nós chamamos a existência, meu Pai.
na nossa vida essas promessas do Senhor que não podem falhar, porque o Senhor disse: assim é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo na qual a enviei. Muito obrigado, meu Pai, porque o teu povo há de ver, meu Pai, em todos os dias da sua vida, meu Pai, a manifestação do teu poder e do cumprimento das tuas palavras na vida de todos. Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus.